Às vezes você pensa o seguinte, não, vou dar só uma raçãozinha ali, vou cuidar do meu pet, seja meu gato, seja meu cachorro, vou só entregar a ração. E tem gente que diz, gato não precisa de água, gato nem gosta de água, aí é que você se engana. Hoje nós estamos recebendo no nosso estúdio a médica veterinária Luana Moura. E ela está aqui no nosso estúdio, olha só que maravilha, para bater um papo com a gente, para tirar algumas dúvidas sobre saúde renal dos nossos pets. E a gente já começa logo falando o seguinte, se nós, seres humanos, né, que estamos aqui precisando de água, o clima está quente, o clima muda, já está bem pertinho do BR-Obró e a gente já está sentindo esse calor, esse clima extremamente quente e a gente sente que o organismo da gente tem hora que não aguenta e pede água, aí já tá naquele momento que já deveria estar bebendo água bem antes. Imagina os pets que não falam, né? E aí a gente trouxe ela pra gente bater esse papo. Os pets também têm problema renal. Tem, sim. E a gente tem que conversar sobre esse assunto, né? Tudo bem? Tudo bem, bom dia. Seja bem-vinda, bom dia, seja bem-vinda ao nosso programa. A gente fica imaginando que tem gente que falta no beber água. O ser humano falta no beber água, às vezes tem que ser empurrado, beba água, beba água. E eu fico imaginando, se muitas vezes o próprio ser humano não bebe água, ele com certeza, às vezes, corre o risco de não se importar muito com esse pet. E aí a gente tem que falar dos problemas que podem trazer problema renal para esse pet. Bom dia, Vanusa. Isso é uma verdade. Realmente, assim como a gente, né, o ser humano, os animais também têm problemas renais, né? Quer seja aqueles animais que já nascem com problema renal ou que adquirem com o passar da idade, quer seja por alguma doença ou até mesmo em decorrência mesmo da velhice, né? Em relação à questão da água que você está comentando, é bem importante, da mesma forma que precisamos estar ali com a garrafinha de água, bebendo água durante o dia, os animais também precisam consumir uma quantidade de água de acordo com o seu peso, né? E muitas vezes o cão ou até mesmo o gato, principalmente o gato, ele se acomoda muito e não bebe toda aquela água suficiente do dia, né, podendo dar algum processo de desidratação e aí, consequentemente, surgir algum sintoma com o passar do tempo, né? Mas essa água a gente pode estar orientando direitinho de acordo com o peso e a questão também da troca de vasilhames para estar estimulando ele a beber água, porque o cão e o gato, principalmente o gato, se a água tiver com algumas sujidades, ele não bebe, né? Então precisa estar limpo em todas as situações, né? Precisa estar trocando esse vasilhame de água para estimular eles a ingestão de água. Né? Porque isso é um fato interessante de ser conversado, porque às vezes você vê a água ali e o gato está indo buscar água em outro local. Aí vocês menina, a água está ali, tu não está vendo, não. A água mas é justamente porque ele é muito seletivo, né? E o gato a gente pode também estar colocando fontes, né? Devido à sua história, né? Do felino, para estar estimulando ele a também beber água e estar se atraindo. Ele adora uma torneirinha, adora uns pingozinhos de água, ele não é muito daquela água parada, né? A gente pode estar colocando essa torneirinha no formato de fontes, né? Tem disponível aí no mercado também. Que interessante, tá vendo? Para estimular seu gato a beber água. Agora sim, o que pode levar a um problema renal nos pets? A doença renal ela é mais comumente encontrada, né, em animais idosos, em cães e gatos idosos, né, em decorrência da própria... chegando à fase sênior, né, que é a fase de idoso, ele tende a desenvolver comorbidades e dentre essas comorbidades a gente encontra a doença renal crônica também, né? Mas não está só presente nos animais idosos, mas a doença renal ela pode estar presente naqueles animais jovens ou ter nascido congênito, né, nasceu com a doença renal, ou aqueles animais que com o passar da idade adquirem, né, consequentemente após ter pego alguma doença infecciosa e essa doença infecciosa ter levado a uma lesão aguda e essa lesão aguda acaba evoluindo para uma lesão, a doença renal crônica se instalando, né? Que é aquele animal que não conseguiu se restabelecer a lesão aguda e nem tratar bem a doença causadora e esse animal acabou desenvolvendo a doença renal crônica que não tem cura, né? Não tem cura e quais são os sintomas? Dá para a pessoa observar?
Os sintomas, a gente costuma dizer que a doença renal ela é silenciosa. Sim. Então, ela não tem sintomas imediatamente, então, só se for algo agudo para ser identificado o mais rápido possível. Mas a doença renal crônica mesmo, os sintomas eles são lentos, né? E com o passar do tempo, um vômito esporádico, aquele animal que tem vômito 1 a 2 vezes na semana, e isso pode também estar evoluindo dependendo da observação também do tutor, de levar logo para um atendimento. Aquele animal que tem uma perda de peso, né? O animal que tem a ingestão de água excessiva, bebe muito, urina muito. Então, esses pontos são importantes de estarem sendo observados. Né? Vamos falar dos bichos que são castrados e dos alimentos para esses pets. Porque tem gente que castra o pet, mas não quer dar um alimento adequado para aquele pet. Isso pode também trazer problemas? A questão da doença renal, em relação à questão da alimentação, né? O animal saudável, que faz o uso de uma dieta adequada, né, que faz ingestão de água adequado, que tem as vacinas atualizadas, né, que aquele tutor tem todo o processo de prevenção nos cuidados gerais desse animal, é provável que esse animal não desenvolva uma doença renal imediatamente, porque muitas vezes ela vem de um quadro agudo, consequência, por exemplo, de uma doença daquele animal que não tomou uma vacina, ou que aquele animal que não tem uma nutrição adequada, né, e consequentemente pode estar levando a perda de peso. Então, assim, são fatores que está tudo voltado com a prevenção, né? E esse animal, ele que tem uma prevenção adequada, ele pode desenvolver a doença renal apenas na sua fase sênior, ou seja, o que é esperado devido à idade. Mas aquele animal jovem, né, como qualquer outra doença, se você fizer todas as prevenções adequadas, consequentemente é mais difícil você encontrar uma doença presente nesse animal, né? No caso da raça, tanto dos gatos como dos cachorros, vai influenciar? Tem algumas particularidades, né? Tem algumas, por exemplo, a raça Shih Tzu, eles têm uma particularidade muito comum da doença renal crônica ser congênita. Sim. Né? É uma raça que, por exemplo, ele pode identificar uma alteração em arquitetura renal por um check-up e o animal estando clinicamente bem. Né? A doença renal ela tem uma classificação, que é o que a gente chama de estadiamento. Vai desde o estágio 1 ao estágio 4, isso é a nível internacional, né, de cães e gatos. E aí aquele paciente que é estágio 1, ele não tem sintomatologia e nem tem alterações importantes nos exames. Ele talvez tenha uma alteração em arquitetura, em anatomia, na parte da ultrassom, na parte anatômica, mas a parte funcional desse animal está ok, né? Tá normalmente aceitável os valores e as taxas ali. Então, essa questão da raça é importante, a gente sempre também está fazendo esse check-up inicial para identificar, porque muitas vezes é um achado. Você faz um check-up e o animal está ótimo e tem um achado característico de um paciente renal. Muito legal a gente falar sobre isso, sobre a questão das raças, porque é impressionante. Cada raça, às vezes, sofre com uma determinada doença, né? Às vezes ele vem com alguma situação que agrava mais, né? Algum problema de saúde que agrava mais. E aí vem todos esses cuidados aí necessários. E assim, você falou da doença crônica, né? Renal, mas existem outros tipos, por exemplo, de doenças dos rins que vai ser tratada com medicamento? A gente, dentre os sintomas também, para a gente entender um pouco do tratamento, né? A gente consegue estar identificando, por exemplo, avaliando a pressão arterial desse animal, que dentro desse estadiamento a gente vai classificar se o paciente é hipertenso, se esse paciente tem perda de proteína, que é bastante importante na urina, né? Dentre outros fatores também que podem influenciar o rim, né? Fatores que a gente fala também extra-renais, ou seja, não são fatores exatamente do rim, mas tem fatores extra-renais que afetam o paciente renal crônico, né? E dentro do tratamento tem pacientes que são hipertensos, a gente entra com antihipertensivos, né? Pacientes que têm uma desidratação, a gente faz o estímulo aí para a ingestão de água. Pacientes que têm perda de proteína, a gente vai fazer toda uma avaliação para poder indicar um tratamento para diminuir essa perda de proteína importante, porque
essa perda de proteína urinária tende a evoluir, ou seja, esse paciente ele pode ir de um estágio para um estágio mais avançado, e que é o que a gente não quer. A gente quer frear essa progressão da doença renal crônica, né? E dentro do tratamento tem pacientes que necessitam de uma dieta diferenciada, uma ração renal, que é uma ração específica para tentar controlar todo esse teor que afeta esses parâmetros renais, né? Aí quando a gente fala das rações, a gente lembra dos outros alimentos mais pastosos. No caso desses PETs, seria mais interessante ou isso não vai influenciar? Nesse sentido, a gente tem o fator do gato, né? Que ele ingere pouca água comparado ao cão. Então, a gente pode estar estimulando e recomendando o uso de alimento pastoso. Esse alimento pastoso, ele já vem com líquido, né? Ele vem molhadinho, então a gente orienta a colocar um pouquinho mais de água, que é para poder esse gato estar bebendo mais água do que vem no sachê, do que vem no patezinho. Apesar da gente saber que se ele já é muito acostumado com ração seca, com ração, ela sendo seca é difícil. É difícil, Nossa, realmente. é difícil demais. A Nina, por exemplo, tem uma gata lá em casa que ela é chique. Ela olha, tipo assim, aquele desprezo bem grande, dá uma saidinha, volta, esperando. E aí? Vai ser essa comida? A pastosa nem adianta, porque ela não é fã de jeito nenhum. Mas é interessante falar sobre isso. E aí a gente fala também sobre os cuidados que a gente tem que ter depois que descobre o problema. Sim, né? sim. Sempre bom ficar de olho. No caso desse PET, ele vai estar sempre tendo que ter aquele diagnóstico, um acompanhamento? Uma vez que a gente faz o diagnóstico de um doente renal crônico, a gente orienta tá fazendo o check-up e vai depender de qual estágio da doença ele se encontra, né? Então, o tempo mínimo aí é 6 meses, a cada 6 meses ele está sendo reavaliado, repetir os exames, saber se os parâmetros estão mantendo, e se tiver algum parâmetro que esteja alterado, já é feito alguma indução e orientação para melhorar o monitoramento daquele paciente. E assim, vai muito dependendo individualmente de cada paciente, né? 4 meses, 6 meses, 3 meses, paciente que já está no estágio muito avançado, às vezes você precisa avaliar ele mensalmente ou 2 vezes no mês, então vai de cada paciente mesmo. Tá certo, foi muito bom conversar com você, conversamos com a Luana Moura, que é médica veterinária, trazendo essas dicas importantes. Se você pensa que problema renal é só com as pessoas, com os seres humanos, de jeito nenhum. Os pets estão aí precisando de cuidados e a gente bateu esse papo aqui com ela. Quem quiser entrar em contato com você, tem o Instagram, né? Tem sim, é Luana Moura _vet. Obrigada. Muito obrigada por você ter vindo ao nosso programa.